Então, sejam bem-vindos ao Compostando. Esse é o nosso evento do mês de novembro, das nossas terças-feiras, sempre às 15 horas. Nós estaremos aqui trocando ideia, aprendendo muito com os nossos queridos palestrantes que foram convidados a dedo para ter esse bate-papo, essa conversa todas as terças às tarde. Relembrando o nosso cronograma, semana passada nós tivemos a querida Sheila falando sobre a diferença entre lixo e resíduos. Essa semana a gente recebe com muito carinho a professora Aline, onde vai falar para a gente sobre as oportunidades e desafios dos resíduos para a compostagem. Semana que vem a gente tem a Andrea, que vai estar falando para a gente, mostrando a sua experiência sobre compostagem mais direcionada doméstica e urbana. E finalizando, nós teremos o Leonardo, que já agradecemos a sua disponibilidade em vir falar com a gente sobre compostagem industrial. Então, aproveitando e dando início a essa tarde de eventos, eu gostaria de convidar a professora Aline. Professora Aline, por favor, sinta-se à vontade, porque a gente é uma grande honra, uma grande satisfação ter aqui, ter a oportunidade de te escutar. Então, por favor, sinta-se à vontade, eu vou estar compartilhando a tela para você. E qualquer sugestão, comentário ao longo da apresentação, por favor, os alunos sintam-se à vontade para escrever no chat, que aí ao final a gente abre uma roda de conversa onde a professora Aline vai ter essa oportunidade de distribuir mais informação para a gente, né? Muito obrigada, professora Aline, e sinta-se à vontade. Olá, uma boa tarde a todos. Eu que me sinto honrada de estar aqui, tá, Rizeli? Muito obrigada pelo convite. E nós estamos aqui para aprender, né, mais um pouquinho, e eu vou estar hoje falando com vocês. Rizeli, saiu a sua apresentação. Tá. Deixa eu só colocar aqui. Tá. Voltando, isso. Volta. Deixa eu só tirar o chat para cá, professora. Que aí eu vou trabalhando nas duas telas. Pronto. Deu certo? Deu, agora sim. Agora está aparecendo. Não sei se o pessoal está me ouvindo, creio que todos estejam me ouvindo e vendo a tela. Acredito que sim, né? Bom, vamos começar então. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline, tá? Sou Aline Torquato, sou professora no IFTO, leciono lá em 3 turmas, tá? E hoje nós estaremos falando um pouco sobre os resíduos para a compostagem, as oportunidades e os desafios, tá? Pode passar, Rizeli, por favor. Isso foi. Ah, tá. Bom, é o seguinte, primeiro, o que é compostagem? Já tem sido falado um pouco sobre o que é compostagem. Então, o que seria? É a produção de adubo a partir de resíduos orgânicos. O que seriam esses resíduos orgânicos? É isso que nós vamos aprender hoje, tá? Então, com a utilização desses resíduos orgânicos, o objetivo final e principal seria a utilização de um composto que vai estar enriquecendo esse solo com alguns minerais que são disponibilizados pelos compostos orgânicos, tá? E só a título de curiosidade, ocorre o quê? Uma transformação, né, nessa compostagem desses resíduos sólidos orgânicos não perigosos, tá? Que são o quê? Restos de vegetais e animais em um adubo bom, que seria barato e de qualidade, que estará sendo utilizado pelas plantas. Seu áudio está ligado, Rizeli. Isso. Tá. E também, para curiosidade, apenas 1% de todo o resíduo, né, de todo o resíduo orgânico produzido no Brasil, ele é reaproveitado. Então, assim, é muito pouco. Então, a gente tem um longo caminho aí de conscientização da população, né, das famílias, para estarem aderindo a essa nova modalidade. Nova não, porque não é tão nova, só que tem pouco, as pessoas estão
tem pouco aderido, né, a essa metodologia de compostagem, de reaproveitar os compostos orgânicos. Então, na verdade, nada mais é do que um ciclo, né? Eu consumo aqueles materiais, aqueles vegetais, frutas, legumes, verduras, e vou estar o quê? Reaproveitando esse material. É isso que seria devolvendo, né, esse material aí em forma de adubo para esse solo, para ele conseguir reaproveitar. Então, na verdade, seria um ciclo, né? Eu produzo esse humus, que seria a terra fértil, e eu vou conseguir reaproveitar esse elemento. Pode passar, por favor. Então, na verdade, a compostagem é esse reaproveitamento desses materiais. Por exemplo, eu estou na cozinha e estou ali descascando uma batatinha, uma beterraba, qualquer vegetal, qualquer fruta, verdura, legume. Então, eu posso o quê? Estar reutilizando, eu posso estar separando todo esse material para estar fazendo a minha compostagem, tá? Então, para a realização de compostagem, tem todo um processo que eu acredito que a Andréa, na próxima palestra, estará falando passo a passo como que se dá essa compostagem. Mas só a título, assim, para vocês estarem mais por dentro, seria essa transformação, tá? Desses compostos orgânicos em material, em humus, né? Terra, um composto que será utilizado na adubação do solo, tá? Então, eu utilizo as sobras, os restos, tá? Então, basicamente, são 3 caixas, onde a mais inferior, que é a da parte de baixo, estaria recebendo o chorume, que é a parte líquida, tá? Desses resíduos, e 2 caixas acima, que seria propriamente a compostagem desse material, que vai estar produzindo esse composto, esse humus, tá? Que seria a terra fértil. Pode passar, Célia, por favor. O que são resíduos orgânicos? São os restos de alimentos e outros materiais que degradam rapidamente. Basicamente, uma compostagem ela dura em torno de 2 ou 3 meses, dependendo do material que for utilizado e dependendo da quantidade também, tá? Por exemplo, folhas, cascas, restos de frutos e vegetais, aparas de grama também podem ser utilizadas. Então, como foi bem destacado, né, lembrado na palestra da Sheila, na palestra passada, sobre ela falando sobre a diferença de lixo e resíduo, né? Como foi bem lembrado por ela, o resíduo é uma boa parte do que é considerado lixo, na verdade é resíduo, são materiais que podem ser reintegrados à produção e voltarem a ser algum objeto. Então, o resíduo não é que ele não pode ser aproveitado. O que não pode ser aproveitado é considerado lixo, mas o resíduo não. Ele pode vir a gerar valor, agregar valor aí quando ele for reutilizado de uma outra forma. Próximo. Esse composto que é gerado a partir da compostagem, ele enriquece os solos pobres, porque ele vai ter alguns minerais nesse solo, tá? Que vão ser liberados através desse processo de transformação. Então, ele vai gerar uma fertilidade para esse solo, facilitar a aeração também, porque algumas composteiras são utilizadas minhocas que vão facilitar tanto o processo de humus quanto o processo de aeração desse solo e aumento também a retenção de nutrientes. Próximo. Esse composto, esse humus que é produzido, esse composto que é produzido na compostagem, ele pode ser usado tanto em hortas, jardins e tudo que for verde, tá, na sua casa, vasos de flores, pomares, eles podem ser utilizados tranquilamente, tá? Desde que eles tenham sido feitos adequadamente, corretamente, para que não tenha nenhuma
intervenção. Não podem ser formado algum composto muito forte, porque pode estar atrapalhando. Aí, ao invés de ajudar, vai atrapalhar na questão da fertilização desse solo, tá? Próximo. Então, vamos lá. O que pode ser compostado? Nós temos algumas restrições do que pode e o que não pode ser compostado. Tá? O que pode ser compostado? Os resíduos verdes, que são caracterizados como de alta umidade, que possuem a degradação rápida. Essa alta umidade é porque eles são frescos ali, produtos frescos acabaram de ser utilizados, casca de banana, né, aquele restinho da maçã. Então, são vários produtos que são utilizados ali imediatamente, já são separados para compostagem. Nós temos também os resíduos castanhos, que são a parte marrom, a parte seca, tá, que também pode ser utilizado. São os materiais mais secos, tá? Possuem baixa umidade, e a degradação deles é um pouco mais lenta do que os resíduos verdes. Próximo. Aqui, o que são esses resíduos verdes? São as cascas e restos de legumes e frutas, a borra do café, que foi passado ali, você pode também estar utilizando. As hortaliças no geral, tá? Restos de pão, restos de comida cozida, casca de ovos, a para de gramas. Na verdade, todos esses compostos, essa fração úmida e fresca, ela vai estar disponibilizando aí para as plantas, né, alguns nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, dependendo daquele material que eu for introduzir na compostagem, tá? Próximo. Já os castanhos ou marrons, propriamente ditos, que são aqueles que são produtos celulósicos, né, ou farináceos, eles vão estar disponibilizando, eles são fontes de carbono, tá, para essa compostagem. Então, o que seria? Basicamente, as folhas secas, a palha, o feno, a serragem, os galhos pequenos de algumas árvores, tá? Eles podem também ser utilizados, e em pequenas quantidades as cinzas de madeira, tá? As pessoas elas têm uma grande dificuldade de saber o que pode ser compostado e o que não pode, tá? Então, esses aí podem ser compostados tranquilamente. Próximo. Aqui é mais alguns itens, tá, que podem ser compostados, como a parte verde e a parte marrom, tá, que são os resíduos verdes e os resíduos castanhos, tá? De castanho nós temos papelão, folhas secas picadas, serragem, madeira picada, papel embrulho, papel toalha, aquela palha de arroz também pode ser utilizada, a grama quando seca, e alguns outros vegetais, como algas marinhas, podas arbústicas, saquinhos de chá também, borra de café, como já comentei, plantas de jardim, ramos de flores, pelos e cabelos, água de aquário fresca, tá? Então, são alguns outros exemplos de resíduos que podem ser utilizados para compostar, tá? Próximo. Aqui, esse composto que é gerado da compostagem, ele é um composto bastante rico, tá, em nutrientes. Lembrando que deve ser observada a diversificação que você utiliza também, tá? Eu não posso esperar que eu coloque somente um tipo de material lá, por exemplo, coloco só banana ou só maçã, e queira que esse composto vá me gerar todos os nutrientes aí que a planta exige. Não, eu tenho que ter essa cautela, tá? De estar diversificando esses materiais que vão ser colocados para compostar. Então, nesse composto gerado de todos esses resíduos que foram acumulados aí, eu tenho dentro desse composto alguns micro-organismos que vão estar aí interagindo para poderem transformar esse resíduo orgânico em material úmico, em composto para ser utilizado, tá? É fonte de carbono e nitrogênio também, e água,
tá? E no processo de transformação da compostagem, esse composto pode atingir aí elevadas temperaturas, tá? Alguns locais podem chegar até, em alguns momentos podem chegar até 70 graus Celsius, tá? Então, é normal devido a essa atividade, tá? Desses micro-organismos, e também a questão de oxigênio, até porque o composto ele é aerado, né? Então ele tem essa função aí de aeração que é importante, tá? E também, além de possuir esses materiais, ele também libera o calor, como eu falei, né, da temperatura, libera a água, a umidade e o dióxido de carbono. Aí, nesse experimento aí, onde vocês estão vendo, na parte inferior, nós temos uma variação no uso de composto orgânico, tá, no substrato, à medida com que eu vou aumentando esse composto orgânico no substrato, nitidamente eu consigo perceber uma evolução, tá, das plantas. Então, ali onde não foi colocado, no 0%, eu tenho aí umas plantas bem menores, e lembrando que são da mesma idade, tá? Então, esses materiais que foram plantados no mesmo dia, em concentrações diferentes, tá, do composto orgânico, e nitidamente você consegue observar uma evolução no crescimento, tá, dessas plantas, sendo adubadas com o composto orgânico. Próximo. Tá, chegou a parte do que não pode ser compostado. Alguns materiais eles vão atrair tanto mosca, alguns animais indesejáveis, tá? Que não é interessante no processo de compostagem, e que vão gerar alguns odores desagradáveis, aquele famoso mau cheiro. Então, alguns materiais devem ser evitados, tá? Pode passar, Rizele, por favor. Aqui, o que, que não pode ir na nossa composteira, né? O que não pode ser compostado? Carnes e peixes, esses materiais eles vão eles vão entrar em decomposição e vão gerar um grande mau cheiro, tá? Laticínios, gorduras, aqueles produtos que são fritos, frituras, não é interessante, não pode colocar, tá? Para compostar. Plantas doentes também não é interessante colocar. Excrementos de animais, vidro, aqueles cacos de vidro, ou qualquer material, pilha também não é aconselhável, tá? Qualquer tipo de metal, plástico, medicamento, e tecidos, tinturas, tá? Também não pode ser compostado. São materiais que você já, no seu lixo aí, você já pode separar do material a ser compostado, tá? Próximo. O que é que pode, tá? Só para ficar, porque eu assisti alguns vídeos, alguns tutoriais, alguns depoimentos em relação ao que coloca, o que pode colocar à vontade, o que não pode e o que pode ser colocado em pequenas quantidades, que deve ser dosado ali e tomar cuidado. O que pode são frutas, legumes, verduras, grãos, sementes, sachê de chá e casca de ovo. É tranquilo, você não tem restrição em relação à quantidade. Agora, o que pode em menor quantidade seria a borra de café, restos de comida, tá? Lembrando que esse resto de comida, desde que não seja muito fritura e também não seja muito salgada, tá? A questão do sal também, ele deve ser bastante dosado aí nesse processo de compostagem. Guardanapo, papel toalha, frutas cítricas, tá? Essas frutas cítricas também não se pode colocar muito devido à atividade e à ação das minhocas, tá? E alimentos cozidos ou estrados. O que não pode de jeito nenhum, gordura, óleo, carnes, tá? Lácteos, né, que são os leites aí, os derivados, sal, fezes, ossos e frios em geral, tá? Aquela questão de embutidos também, aquela parte ali não pode ser compostada. Próximo. Aí as pessoas fazem uma composteira em casa e começam a dar problema, né? Começa a dar problema, começou a dar um mau cheiro aí
começou a dar um mau cheiro na minha composteira. O que é isso? O que pode estar acontecendo, né? Pode ter, cadê? O cheiro, mau cheiro, o cheiro pútrido, que é aquele que é ocasionado pela carne, né? Se a pessoa coloca carne, o que pode estar acontecendo? Remova itens, né? Ou seja, mais cauteloso sobre o que colocar. Que é se eu coloco carne, alguma outra coisa, um leite, algo que pode apodrecer ali naquele processo de compostagem. Eu tenho que estar verificando o que eu coloquei, tá? Um cheiro de amônia, por exemplo. O que pode ser a causa desse cheiro? Pode ter muito nitrogênio, tá? Então, o que seria a solução? Misturar o material pesado de carbono, como folhas secas, tá? Palha ou jornal picado na pilha, para evitar esse cheiro concentrado, né? Ou seja, o amônio ele tem nitrogênio, né, na sua composição, então ele vai liberar esse gás. Então, eu tenho que amenizar esses gases que estão sendo liberados, então eu consigo, através de folhas, inserir folhas, palha, jornal picado, tá? Eu consigo amenizar esse mau cheiro, tá? Apodrecimento e maus odores, condições anaeróbicas, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Misturar o material com uma pá para melhorar o fluxo de ar, ou seja, o oxigênio não está entrando na medida correta. Então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que estar revolvendo esse material, tá? Para eu conseguir uma melhor aeração desse material compostado, tá? Então, assim, tudo que estiver dando um problema, eu tenho que buscar a solução, eu tenho que buscar resolver de alguma forma. Algumas pessoas começam a fazer a compostagem em casa, começam a fazer a composteira e desistem porque acontecem algum problema, começa a dar mau cheiro ou começa a ter alguns deposição de ovos, né, de moscas, então já desistem logo, logo. Eu acho que o caminho não é por aí. Eu acho que o caminho tem que ser, você tem que tentar adequar para ver o que está acontecendo e tentar resolver antes de desistir, né? A pilha não está aquecendo, ou seja, os micro-organismos não estão interagindo ali no processo para fazer esse processo de fermentação, de compostagem. A pilha pode estar muito pequena, então eu tenho que aumentar essa pilha, tá, para poder aumentar essa quantidade de micro-organismos e eles estarem trabalhando ali nessa pilha, tá? Aí são vários os exemplos que a gente pode tá citando em relação a problemas que as pessoas têm tido, tá? Assim que elas iniciam o processo de compostagem, principalmente doméstica, tá? A questão de moscas, larvas, muito carbono. Então, tudo isso tem que ser verificado e acompanhado e feito algo para se melhorar, tá? E não desistir. Próximo, Gisele. Aqui, a questão as características necessárias, tá, da fração orgânica do lixo para o processo de compostagem. O pH ele é tipicamente ácido, mas o ideal é que seja ali mais ou menos neutro, tá? O pH. Os teores de carbono e nitrogênio eles devem ter uma base ali, tá? Uma relação equilibrada que seria de 30:1 e a umidade em torno de 40% e 60%, tá? Que seria alguns tópicos ideais e alguns materiais que são indesejáveis, como é o caso de cacos de vidro e pilhas também, que já foi comentado, tá? Esse material aí é uma parte que foi retirada do livro, tá? Do Sempre 2000, em 2000, tá? Que ele comenta sobre o lixo, tá? Sobre os resíduos orgânicos, então é bastante interessante, porque ele traz essa parte da visão da química, da fisiologia, da biologia ali da compostagem, né? É bastante interessante. Próximo. Aqui é um esquema do que ocorre com o lixo urbano,
tá? Para algumas pessoas é muito mais fácil, mais tranquilo eu produzir aquele lixo, colocar em uma sacola e deixar que as pessoas responsáveis pela coleta de lixo, é mais fácil, né, para mim deixar que eles resolvam, né, a partir dali. Mas eu acredito que nós temos que criar uma consciência de estar separando esse lixo, tá? E também reaproveitando, né? Vai diminuir, claro, esses resíduos que vão ser jogados em aterros, em lixões. Então, essa coleta passa pela recepção, tá? Então, depois da recepção, ela vai ser destinada, tá? Depois de feita uma triagem daquele material, então é feita uma pré-seleção antes, para saber qual destino ele vai aderir aí, dependendo da qualificação desse lixo. Então, ele pode ser ir para rejeitos, tá? Fragmentação da fração predominantemente orgânica ou recicláveis, tá? Temos também os materiais que podem ser recuperáveis e também pode ser estocado para ser um material fragmentado, compostado, tá? Que é o caso das composteiras, e peneirado e gerar, então, o adubo orgânico, que seria o composto, propriamente dito. Então, o lixo que é coletado nas casas, aí, o lixo urbano, ele tem um destino, dependendo da qualificação dele. Então, nós temos que estar verificando para que ponto ele deve ser enquadrado. Tá? É só para vocês terem uma noção de como funciona, né, essa coleta do lixo urbano. Gisele? Aqui. Em relação às oportunidades, já tem sido feito em muitas escolas, muitos projetos, muitas ONGs estão voltadas para essa parte mais ambiental, né? Esse projeto de fazer compostagem nas escolas, programas de compostagem escolar, projetos que vão fomentar aí essa compostagem, vão auxiliar os alunos, porque muitas vezes as pessoas não têm nem esse conhecimento de poder. Eu posso compostar? O que é isso? Tem muitas pessoas que não sabem nem o que é. Então, eu acredito que essa oportunidade, essa visão de cuidar do nosso lixo, ela é fundamental para que a gente possa, além de fazer, também poder passar esse conhecimento, né, para tanto os alunos quanto os familiares, né, para estarem fazendo a nossa parte, né? Próximo. Aqui, pessoal, é um projeto bastante interessante em relação a um shopping que é um shopping lá em São Paulo. Ele é o primeiro no país a ter uma horta, tá, de compostagem no telhado. Eu vou estar passando um vídeo para vocês. Ele é bem pequeno, tá? É bem tranquilo. É para vocês saberem como que funciona, tá? Dentro do próprio shopping, eles utilizam todo aquele resíduo orgânico, tá? Ele é transformado, né, em compostagem e reaproveitado nessa horta orgânica deles, tá? Então, Gisele, você pode passar bem o vídeo, por favor? Não está saindo o áudio. Não, não saiu o áudio, não? Não. Tá, vamos começar de novo. Agora A gente está aqui no telhado do Shopping Eldorado, onde a gente tem hoje quase 8.000 metros de área plantada. Essas caixas a gente tem todo o composto que a gente retira de restos de alimento da praça de alimentação. A gente composta isso, ele volta aqui para a cobertura e a gente planta os alimentos onde os funcionários fazem a colheita, como vocês estão vendo. Bom, aqui, pessoal, é onde funciona a nossa usina de compostagem. Esse equipamento foi um equipamento que nós mesmos desenvolvemos aqui no shopping, Eldorado. Ele tem uma capacidade de processamento de resíduo orgânico de 2 toneladas por dia. Então, todos os dias pela manhã, os operadores aqui, eles separam todo o resíduo orgânico, fazem uma triagem um pouco mais fina.
alimentam esse equipamento e adicionam algumas enzimas e também um pouco de serragem para que a secagem do produto aconteça de uma maneira mais rápida. E no dia seguinte, o resíduo orgânico ele já se transformou em composto, ele é apenas triturado para poder utilizar na horta ou nos jardins do shopping. Então, são 2 toneladas por dia, mais ou menos umas 60 toneladas por mês, é o que nós estamos fazendo de processamento de resíduo orgânico aqui no Shopping Eldorado. A gente tem hoje em torno de 400 funcionários da administração toda. A gente solta o convite para que todos venham fazer a colheita. Isso é aberto a todos os funcionários da administração do shopping, né? A gente tem uma equipe, que é a equipe que faz a compostagem, ela fica disposta aqui para ajudar no dia da colheita. E é muito gratificante para a gente, muito mais do que para eles, às vezes, que ver o rosto de felicidade deles no momento que ele sobe aqui, que ele vê e fala assim, olha, todo o trabalho que eu tive de separação virou essa horta linda que a gente pode colher aí. Aí foi um pequeno vídeo só para vocês verem a ação, né? Que é bastante interessante. E os funcionários também colhem, né? Eles retiram ali, eles visualizam como que é feito, então é bastante interessante esses projetos que são feitos. Na verdade, são várias ONGs, várias organizações, aí eu trouxe só algumas, tá, para vocês, mas tem várias. Tem a Organice também, que é bastante conhecida, que ela é responsável pela compostagem urbana, ela recolhe o material, tá? Todos os resíduos orgânicos aí coletados nas casas das pessoas, as pessoas recebem um balde, tá? Elas recebem o balde vazio e devolvem o cheio, tá? Então, e ao fim do mês, ela consegue ali, eles devolvem o composto gerado referente à quantidade de material que eles deram para aquele projeto, tá? Então, é bastante interessante. Tem vários tipos tem pacotes também que eles fazem, tá? Em relação ao processo de compostagem, dependendo do valor, eu tenho uma maior quantidade de composto, eu tenho acesso. Então, isso aí vai depender de cada organização, de cada ONG. Nós temos o projeto Sempre também, que já é bastante consolidado aí nacionalmente, e alguns projetos também envolvem associação de outros projetos, né? Projetos de compostagem e horta vertical nas escolas, o projeto da Risélia sobre compostagem, e eu sou coordenadora de um projeto também sobre horta vertical, e o nosso intuito é unirmos forças, né, Risélia, para que a gente consiga aí tá passando essa visão, né, social, ambiental para os alunos, e que eles consigam utilizar o composto, tá? Que vai ser gerado nessa compostagem, e utilizar na horta vertical, que vai ser feita por eles mesmos. Então, assim, eu acho que esses projetos que estão sendo feitos, tanto em instituições, escolas, elas vêm aí para somar, tá? Para melhorar. Isso é um conhecimento que o aluno pode passar, né, para os familiares, é algo que vai ser gerado ali pela família, né? Toda a família vai ter aquela responsabilidade de estar separando esse lixo, esse composto orgânico, e tem algo mesmo familiar, né? E que a escola tem como função de estar auxiliando, dar aquele suporte técnico, né, que é fundamental para os alunos, porque às vezes eles têm vontade, mas não têm aquele conhecimento adequado de saber como estaria funcionando, né? Próximo. Os desafios. Na verdade, eu acredito que o desafio maior seja o desafio cultural, tá? Que é a falta de conhecimento mesmo das pessoas.
e a questão do incentivo a essa prática. Infelizmente, muitas pessoas precisam de um incentivo do governo, um incentivo de algum outro fomento para estarem se organizando, né, e estarem buscando aí melhorar essa questão dos resíduos sólidos, o que não deveria ser feito, né? Acho que a pessoa deveria ter aquela consciência mesmo daquele dever que ela tem, tá? De estar separando aí esse lixo, esse resíduo orgânico. E como que a gente está tratando, né, esse nosso lixo, esse nosso resíduo dentro das nossas casas? Muitas vezes a gente passa nas ruas e reclama de como está. Reclama do mau cheiro, reclama de lote baldio que está com muito lixo, com muito resíduo, mas o que nós temos feito dentro das nossas casas? Né? Então, fica aí essa reflexão para que a gente consiga melhorar a nossa visão dentro, partindo de nós mesmos, né? Da nossa casa, para que a gente consiga mudar uma sociedade, uma realidade nacional, quem sabe até mundial. Eu vejo que não é algo difícil, tá? É falta de hábito mesmo. Eu acho que a partir do momento que nós criamos esse hábito de separar o lixo, de organizar, né, esse material, eu acredito que fique muito mais fácil, muito mais tranquilo, tá? Eu acho que a questão mesmo é cultural. Desde de muitos anos atrás, desde a nossa infância, a gente é cultural você reunir tudo e jogar lá na lixeira, é muito mais fácil, é cômodo, né? Mas nem sempre o que é cômodo é o correto, né? Então a gente tem que tentar ter uma visão aí e tentar melhorar a cada dia, tá? Próximo. Pessoal, era isso, tá? Que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a cada um que está aqui, que participou. Gisele, pode passar para o próximo, que eu vou comentar um pouco mais do nosso projeto. Pessoal, esse projeto aí, na verdade, esse é o link, tá? Do Instagram. Foi feito o Instagram do nosso projeto, que é o Horta Vertical, tá? Nós estaremos realizando algumas palestras comigo, a Gisele e a professora Márcia. Nós estaremos realizando algumas palestras aqui. Horta Vertical Sustentável, que é o nome do nosso projeto, Faça Você Mesmo. Então, dia 18, que será na quinta-feira, será a primeira palestra sobre os incentivos e conscientização de uma alimentação saudável, tá? Porque na horta a gente consome o que é produzido ali no próprio quintal, de preferência sem produtos e interferências químicas, né? Produtos agrotóxicos. A Gisele vai estar falando na próxima quinta, no dia 25 de novembro, sobre os tratos culturais de hortaliças e temperos que são utilizados nessas hortas, tá? E a professora Márcia, dia 2 de dezembro, sobre a importância da reciclagem, né, na comunidade, os desafios e as vantagens também. E eu convido, fica aqui o convite, eu estendo o convite a todos vocês, será pelo Meet, tá? O endereço está ali, ó, o link, o endereço do link da sala, tá? Que nós estaremos realizando essas palestras, tá? E será feito também pelos alunos algumas aulas práticas com produção de mudas e replantio, transplantio das bandejas para as garrafas PETs, tá? Onde serão feitas essas hortas, tá? Eles já estão responsáveis por coletar esses materiais e reservar um local ali da sua casa para poder fazer essa horta vertical, tá? E eu convido todos vocês também para participar com a gente desse projeto. Gisele, muito obrigada, agradeço a você pelo convite, agradeço a todos aí por me ouvir aqui até agora, e fico à disposição. Professora Aline, nós que somos gratos pela oportunidade.
de poder te escutar, de poder chegar esse momento para conversar sobre compostagem, o quanto é importante, né, a gente falar de temas como esses e o quanto ele impacta na sustentabilidade. Imagina o que você falou, né? Imagina se toda uma cidade, uma comunidade fizesse a sua compostagem, como a gente iria descartar o menor número de resíduos e o impacto que a gente iria cometer, né? Então, aí eu acho que ficou bem claro para os alunos essa apresentação, essa importância. Deixa eu só perguntar, qual é o que vocês estão vendo aí? Sobre a horta vertical, né? Só para... O que está sendo transmitido? Não entendi. Deixa eu tirar a apresentação. O que está sendo transmitido é o folderzinho do projeto que estava. Agora não está mais. Que somos nós. Então, vamos bater papo, né? Vamos. Aline, ao longo da sua apresentação, alguns alunos foram deixando aqui comentários. A Cirleia está muito feliz de te ver pela primeira vez. Me mandou um beijo. Beijo. A Priscila fez vários comentários. Lixo é igual rejeito. Compostáveis e recicláveis são resíduos que devemos aproveitar. Um dia chegaremos lá e vamos parar de descartar aquilo que é útil. A Priscila sempre com comentários tão maravilhosos, né? Ela comentou sobre que pelos e cabelos. Nunca havia pensado nesse resíduo. Arrasou, Aline. Muitos que a gente não tem nem noção, né, do que pode, né, ser compostado. É bem interessante mesmo. É isso mesmo. Assim, Aline, na sua experiência, depois de tudo que você falou para a gente, se você pudesse resumir quais são os desafios que nós, como comunidade, né, encontramos para que seguimos, né, para que a gente comece e que continue fazendo a compostagem. Fica a dica para os nossos alunos que vão começar a fazer compostagem e uma dica para que eles continuem a fazer. Isso, olha, eu acho que fica aí para quem vai começar essa composteira, essa nova fase aí, é não desistir, tá? Eu acredito que a gente consegue errar menos se a gente tem uma experiência de quem já errou, né? Então a gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com o erro dos outros. Então eu acho o seguinte, a partir do momento que eu decido fazer uma composteira, que eu decido compostar na minha residência, o que eu tenho que fazer? Buscar depoimentos, pessoas que já fizeram aquilo e tentar não cometer o mesmo erro, né, que eles. Então, quando eu estava fazendo essa apresentação, eu vi bastante vídeos de pessoas que já fazem compostagem domiciliar há alguns anos e eles relatam exatamente algumas dificuldades que eles tiveram no início e que tentaram buscar uma solução para resolver esse problema. Alguns relataram a questão das cascas de limão, de laranja, que é essencial que seja colocado pouco, tá? Não pode ser em grande quantidade. Alguns relataram que pegam esse material, esse resíduo orgânico e colocam na geladeira, deixam uma semana, vão acumulando ali para só então colocar na sua composteira para evitar ficar abrindo e fechando a caixa muitas vezes, né? Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. A gente acredita que muitas pessoas acham que é só, eu jogo tudo lá de qualquer jeito, mas não, tem uma certa relação ali, um certo controle que a gente precisa tomar cuidado. Em relação também, eu acredito que a diversificação também seja fundamental, como eu comentei na apresentação, você não pode colocar só um tipo de material e esperar que como num passo de mágica, todos os problemas ali sejam solucionados, todos os nutrientes vão estar ali. Não. Se eu coloco só casca de banana, por exemplo, vai ter muito potássio, mas e o cálcio? E os outros, né? E os outros nutrientes vão ficar onde? Então, a planta vai sentir essa deficiência. Então, é essencial que a pessoa que esteja começando não desista,
que veja ali o que está acontecendo, deu um mau cheiro, o que está acontecendo, vamos tentar resolver e tentar diversificar, na medida do possível, esses resíduos que estão sendo colocados. Eu acho que é por aí. E qual é a dica, professora, para a relação CN? Que é a chave, né, de liberação e imobilização de nitrogênio. Em relação aos micro-organismos, né, a relação ideal é 30:1, que a relação é TN, então é 30 de carbono para 1 de nitrogênio. Por quê? Porque esses organismos, né, responsáveis pela fermentação desse material orgânico aí na composteira, eles necessitam de 30 partes de carbono para cada parte de nitrogênio. Então, basicamente, a relação é essa. Então, eu tenho que buscar essa dosagem aí nessa composteira. E a última pergunta, professora, assim, finalizando e para sintetizar a informação que a gente deixa aqui da sua palestra, a importância dessa diversidade de materiais, a importância da relação CN, para que os alunos possam, ao longo das decisões, né, ao longo dos dias que vão acumulando esses resíduos, como a senhora falaria assim para eles no sentido de adicionar tanto material que tenha carbono, né, porque esses micro-organismos precisam de carbono, assim como outros nutrientes como nitrogênio, fósforo, só para finalizar a sua fala. Tá, certo. É o seguinte, nós temos que ter em mente que as plantas, elas necessitam de vários nutrientes, né? Ferro, fósforo, nitrogênio, manganês. Então, assim, os nutrientes que as plantas precisam são vários. Então, o que a gente poderia estar diversificando aí nesses meus resíduos para essa compostagem? Por exemplo, casca de ovo. A casca de ovo tem bastante cálcio, né? O que iria suprir aquela necessidade em relação a esse nutriente para a planta. Por exemplo, a banana, a casca da banana tem potássio. Então, dependendo do material que eu estou colocando ali na minha composteira, com certeza eu vou gerar um composto rico naqueles nutrientes que eu vou estar jogando ali, que eu vou estar inserindo na minha composteira. Então, é fundamental essa diversificação. Eu não posso comprometer a minha composteira colocando apenas um material e deixando, né, tantos outros. Na verdade, no nosso dia a dia a gente consome tanta coisa, né, tanta variação aí, variedades de verduras e legumes, que eu acredito que não seja tão difícil essa diversificação. Mas fica a dica aí dos alunos que vão começar buscarem opções, tá? Para estarem inserindo aí nessa composteira deles. E vai dar certo, vai ser um sucesso, eu acredito. E também utilizando esse composto, né, da compostagem na horta também, que vocês vão estar fazendo também nessa horta vertical. Então, vamos aí unir, tá, esses dois projetos. Eu acredito que vai ser muito bom, tá? E que vocês continuem, tá? Não é só nesse semestre, não. A gente espera que ano que vem, nos próximos anos, seja um conhecimento adquirido aí para que vocês continuem, tá? E repasse esse conhecimento também, que é importante, né? A gente passar o que a gente aprendeu. De nada vale a gente ficar retendo conhecimento, né? Tudo que a gente aprende, a gente tem que passar para outras pessoas. E é isso aí. Muito obrigada, viu, Rizeli? Nós que agradecemos. Só para finalizar, a Priscila comenta: acho mais difícil uma fonte de material seco, os castanhos, do que a diversidade de material verde, já que precisamos de maior quantidade de carbono. Pois é, essa quantidade aí, questão de material seco, Priscila, não. Eu acredito que não seja assim. Na verdade, como é algo novo, a gente fica assim meio perdido em relação a essas quantidades. Mas se você observar, grama seca, feno, essa parte papel, se a gente observar, não é tão difícil assim de você conseguir. Né? Restos de vegetais, galhos de árvores, de uma poda, por exemplo, pode ser utilizado. Então, acredito assim,
que até mesmo em relação à quantidade, eu acredito que também não vai ser, não é tão difícil. O problema é o hábito, eu acredito. É o hábito de você fazer algo novo, né? Você criar aquele hábito. No início é difícil mesmo, no início vai ser um pouco complicado, mas eu acredito que persistindo, olhando ali os materiais que você pode colocar, separar os materiais que você pode estar introduzindo ali, eu acho que não tem problema, não. Essa questão do material seco, no caso, né? Eu acredito que não seja um empecilho, não, pelo menos no meu ponto de vista, né? Só se a pessoa tiver assim, totalmente num apartamento que não tem como ter essas fontes, né? Eu acredito que seja um pouco mais complicado, mas nada que ela não possa ir atrás, né, desse material castanho, para poder fazer essa dosagem aí dos elementos, tá? E sem dizer, né, professora, que é o tipo de material que você pode armazenar. Exatamente. Então, quando você tiver a oportunidade, você está fazendo a compostagem, a composteira, tem a composteira, conseguiu esse material seco, pode armazenar em casa, porque não vai dar odor, não vai dar nenhum organismo, a atividade biológica é baixa, porque tem muito carbono, né, professora? Diferente do orgânico, né, que já é bem mais rápido ali, e pode gerar alguma questão de cheiro e tudo, o material seco não, o material ele pode ser, como você falou, bem lembrou, né? Ele pode ser armazenado, sim, por vários dias, semanas ali, meses, tranquilamente. Pessoal, mais alguma pergunta? E a Priscila comenta, o mais difícil realmente é criar o hábito. Isso mesmo. É verdade. Professora, aqui nós deixamos a nossa gratidão por esse momento de você estar aqui compartilhando seus conhecimentos com a gente. Foi, assim, incrível. Como teve comentários ao longo do chat, você arrasou. Aqui a nossa gratidão. Lembrando para vocês que essa foi uma palestra de uma sequência de palestras que estão sendo organizadas todas as quintas-feiras. Todas as terças-feiras. Eu estou mostrando para vocês aqui o nosso folder. Hoje foi a apresentação da professora Aline. Semana que vem a gente tem a Andrea Erdmann, que vai falar para a gente sobre compostagem doméstica. A gente começa, né, as nossas palestras de parte técnica, onde vai começar a Andrea falando sobre compostagem doméstica e depois o Leonardo falando sobre compostagem industrial. Aqui fica o nosso sincero agradecimento a todos os palestrantes que entraram aí nessa casa da compostagem ao longo dessas terças-feiras, e agradecemos, professor, e desejamos aí um ótimo finalzinho de tarde a todos que estiveram aqui também, e nos encontramos semana que vem em Compostando com mais uma palestra, nessa sequência de palestras que vamos ter ao longo desse mês. Muito obrigada, professora, gratidão. Fechou, professor. Seu áudio fechou. Estou sem áudio, estou falando. Não, só gostaria de agradecer aqui. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, um abraço aí. E vamos começar, pessoal. Vamos começar aí a compostar devagar, mas vamos firmes conseguir, né, professora Gisele? Vamos conseguir aí mudar um pouco essa visão e vai dar certo. E vamos unir aí os projetos, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E quem puder nos seguir ali no Horta Vertical também, fiquem todos à vontade. Nós teremos lives em relação a nossas aulas práticas, tá? Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Gisele. Até mais. Até a próxima, que eu estarei aqui, com certeza, para aprender. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.